Olá, turma, tudo bem? Olá, turma, tudo bem? Lindomar Gomes, aqui nesse nosso bate-papo no grupo no Facebook, transmissão ao vivo, para a gente conversar sobre o que temos chamado de luta pela dignidade de trabalhadoras e trabalhadores na educação que foram efetivados por meio da lei complementar. É observado em diversas reuniões, em diversos lugares que temos ido, que as pessoas elas ainda têm esperança na nossa luta. E olha, eu falo uma coisa para vocês: nós jamais podemos deixar com que as outras pessoas percam a esperança nessa luta. E por quê? Porque essa luta é uma luta legítima. Primeiro, nós precisamos nos organizar. Todas aquelas pessoas que foram beneficiadas de alguma forma pela Lei Complementar número 100, observem que nós não estamos discutindo inconstitucionalidade ou constitucionalidade da Lei 100. O que nós estamos discutindo é a dignidade das pessoas que foram atingidas pela Lei 100. Então prestem muita atenção. Todos vocês que já foram beneficiados, se você que conseguiu se aposentar no julgamento da inconstitucionalidade da Lei 100, ou você que se aposentou pós-julgamento da Lei 100, ou você que ganhou alguma liminar, ou você que foi beneficiado pela luta da ENG, do Movimento dos Atingidos pela Lei 100, na criação da Lei Complementar 138, vocês precisam continuar solidários à luta dos atingidos pela Lei 100. Nós precisamos fazer com que esse movimento cresça mais e mais. Nós precisamos de mais pessoas solidárias. A família de cada pessoa que foi atingida pela Lei 100 precisa saber da vida, das dificuldades que muitas pessoas estão passando porque foram desligadas no dia 31 de dezembro de 2015 do Estado. Tá? E não é só a família, os nossos alunos também precisam saber. Por que precisam saber? Porque ninguém está lutando pela constitucionalidade de uma lei. Nós estamos lutando pelo que está no inciso 3º do artigo 1º da Constituição de 1988, que é justamente preservar a dignidade da pessoa humana. Essa é a nossa luta. Então, todos vocês precisam nos ajudar nessa articulação. E olha, gente, o que foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal? Não foi julgada toda a Lei 100. Foi julgado apenas alguns incisos do artigo 7º da Lei Complementar número 100 de 2007. E tem que fazer diferenciação na forma que as pessoas foram efetivadas. Por quê? Porque cada uma foi efetivada em cima de algum inciso, e claro, esse inciso justificado em cima de legislações a partir de 1990. Mas anterior também, algumas pessoas já tinham ganhado a estabilidade por causa do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias da Constituição Federal. Observem, existe uma diferença entre a efetivação e a estabilidade. Inclusive, nos julgamentos que já foram feitos pelo Supremo Tribunal Federal, os ministros fazem uma diferenciação sobre a efetivação e a estabilidade. Estabilidade já foi aplicada. Foram beneficiados pela estabilidade. Por exemplo, o próprio artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias da Constituição de 1988 trata da estabilidade e diferencia da efetivação. A efetivação, claro, é para quem passou em concurso público e tomou posse no seu cargo, ele ficou efetivo. A estabilidade foi criada justamente para beneficiar pessoas que estavam no governo federal, nos estados, nos municípios, era servidor público de alguma forma e não tinha passado por concurso público. Então ele, cumprindo os requisitos do que foi o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, ele passou a ser estabilizado. A diferença do estabilizado para o efetivo é que o estabilizado não faz direitos ao que o cargo proporciona. A progressão, o recebimento de quinquênios, todas essas vantagens do cargo, o estabilizado não faz. Ele faz direito apenas à sua remuneração do que ele tem, claro, e tem direito aos direitos previdenciários. Então, a aposentadoria, ele tem direito. Tá? 13º, tudo. Ele não vai ter direito apenas à progressão dentro da carreira, porque ele não tem carreira.
é estabilizado. A estabilidade tem até previsão na nossa Constituição. E tem juízes que já aplicaram o entendimento, inclusive que concederam liminares em diversas cidades do estado de Minas Gerais. Então esse é o primeiro ponto. A luta por estabilidade, ela não morreu, ela continua. E nós vamos continuar até o fim, até que a última pessoa consiga se aposentar, da pessoa que foi efetivada pela Lei Complementar número 100. Então, ou seja, totalmente justificado a luta pela estabilidade, ok? Ademais, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a inconstitucionalidade da Lei 100, ele determinou que o governo de Minas Gerais aplicasse modulação, reduzisse o impacto na vida social das pessoas. A primeira modulação que ele determinou foi justamente a questão dos aposentados, permitisse que os aposentados continuassem e aqueles que cumprissem o requisito durante os 12 meses após a ata de julgamento poderiam ser aposentados, ok? Beleza, essa é a primeira modulação. Segunda modulação, a segunda modulação. E essa modulação, olha a segunda modulação, em nosso entendimento, o governo de Minas Gerais não cumpriu a segunda e a terceira modulação. Qual é a segunda modulação? Concurso público. A ação é concurso público. Muita gente que foi efetivada em 2007 pela Lei Complementar número 100, elas tinham passado em concursos públicos, seja o de 96, o de 2001, de 2005. E essas pessoas, em vez do Estado ter efetivado essas pessoas, continuou apenas designando e redesignando essas pessoas. Quem lê o julgamento da inconstitucionalidade da Lei 100, que determinou a inconstitucionalidade da Lei 100, vai ver isso muito claro na fala dos ministros, falando que a violação à Constituição ela vem desde anterior à Constituição de 88, que o Estado foi designando e redesignando pessoas. Isso não é novidade em 2007 com a criação da Lei 100, ok? Então, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a inconstitucionalidade da Lei 100, pediu essa segunda modulação. E o que ele falou? E não coloca concurso em vigência. Fala justamente aquelas pessoas que foram efetivados pela Lei Complementar número 100, que passaram em concurso público para o seu cargo, devem ser efetivadas. Olha, pessoal, eu vou repetir essa questão. No julgamento do Supremo Tribunal Federal, a segunda modulação é aquelas pessoas que foram efetivadas em seus cargos e tivessem prestado concurso para esses cargos deveriam ser efetivadas. E o governo de Minas Gerais não cumpriu essa modulação. Terceira modulação que o governo de Minas. Olha, o que eu vou falar pode até te assustar, mas o Supremo Tribunal Federal não determinou que as pessoas fossem simplesmente exoneradas no dia 31 de dezembro de 2015. O que o Supremo Tribunal Federal falou no seu julgamento, na terceira modulação? Fala isso aqui que eu vou repetir para vocês agora. Aquelas pessoas que estivessem ocupando o cargo de alguém que tivesse passado em concurso público, essas pessoas deveriam ser desligadas. Aquelas pessoas que estivessem ocupando o cargo, ou seja, tivessem sido efetivadas em 2007, ok? E não estivessem ocupando o cargo de alguém que tivesse passado em concurso público, ou seja, o concurso apenas de 2011. E o concurso de 2011 não levou em conta vaga de Lei 100. Ou seja, não poderia ser desligado dia 31. Por quê? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal coloca que as pessoas só deveriam ser desligadas a partir de 12 meses após a ata de julgamento, desde que ele chegasse para aquele cargo. Ou seja, se não tivesse tido concurso público e não tivesse uma pessoa para aquele cargo, a pessoa não deveria ser desligada. O que o Estado fez? Desligou todas as pessoas dia 31 de dezembro de 2015. Exemplo claro, todos os cargos de APAI não deveria ser desligado. Por quê? Porque a APAI não tinha concurso público. Outras áreas da educação, educação profissionalizante, não tinha concurso público. Então essas pessoas deveriam ser mantidas no cargo até que novo edital, novo concurso público passasse alguém para ocupar essa vaga. Então, ou seja,
2 modulações das 3 o governo de Minas Gerais não cumpriu. E nós, comissão dos atingidos pela Lei 100, nos próximos 15 dias no máximo, vamos questionar o governo em juízo, justamente pelo não cumprimento dessas 2 modulações. Não ter dado posse às pessoas que estavam ocupando o cargo e tinham feito concurso para aquele cargo. E essa modulação, que as pessoas não tinham que ser desligadas dia 31 de dezembro de 2015. As pessoas podiam continuar em seus cargos e só então, depois de novo concurso público específico para aquele cargo, é que aí então a pessoa deveria ser desligada. Ok? Tá. Outra coisa. Tem muita gente que me pergunta, Lindomar, mas e essa luta por estabilidade, a possibilidade, existe possibilidade. Inclusive o Superior Tribunal de Justiça já julgou até casos da educação. Um caso em 2009 do Pará, uma professora que foi contratada e ficou vinculada a 15 anos, na forma de designação que acontece aqui em Minas Gerais. Essa pessoa sempre tinha o seu contrato renovado. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o governo deveria estabilizar essa pessoa no seu cargo. Ou seja, a nossa luta ela é viável. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Governo é igual feijão, só funciona na panela de pressão. Agora, mais do que nunca, conclamo a todos vocês atingidos pela Lei 100. Você que já foi beneficiado, você que já aposentou, vamos mobilizar, vamos continuar a nossa pressão. Essa luta é uma luta justa. Essa luta é por justiça, é para atender pessoas que não pediram para serem efetivadas. Essa luta é por pessoas, tem muita gente que está morrendo, tem pessoas que estão adquirindo doenças cardíacas, problema de câncer. Por quê? Porque imagina você tem estabilidade durante determinado tempo, você pega empréstimo, você compromete o seu salário, você acredita que você está estável porque o Estado te prometeu isso. Não prometeu apenas uma vez quando efetivou em 2007. Manda uma carta, cada pessoa falando que ela não precisava fazer concurso público porque ela tinha os mesmos direitos daquelas pessoas que foram efetivadas por meio de concurso público. Ou seja, essa luta é justa. Nós estamos lutando pela dignidade de pessoas e não adianta entidades, instituições e pessoas falarem que nós estamos lutando por uma questão inconstitucional. A dignidade humana ela é constitucional. Ela está no inciso 3º do artigo 1º da Constituição. Eu conclamo a todos vocês, vamos nos unir, cada dia mais, vamos fazer com que a Comissão dos Atingidos pela Lei 100 se transforme num movimento cada dia maior e até com que eles não suportem mais e tenham que ceder o direito de algumas pessoas. Essa luta é justa. Eu estou com vocês até o fim e por isso eu conclamo vocês. Vamos para cima, vamos fazer reivindicações, vamos cobrar, vamos para as ruas também. Não é só virtualmente, não. Nós precisamos ir para as ruas também para mostrar para as pessoas o que foi a Lei 100 e o que ela está causando na vida de pessoas. É por isso que eu acredito que essa luta é justa, é por isso que eu acredito que através da nossa união eles não vão suportar, eles não vão conseguir nos deter. Não adianta a força de entidade que pode ser forte, que pode ter muito dinheiro, mas tem uma coisa, eles jamais essa dignidade de andar com a cabeça erguida, porque nós sabemos que estamos fazendo a coisa certa. Por isso, não adianta ninguém me acusar de defender alguma coisa inconstitucional, eu não vou abaixar a cabeça, porque eu acredito nessa luta. Eu não teria me formado em direito e feito um juramento para a OAB defender a Constituição e defender a justiça e defender os direitos humanos. É isso que eu estou defendendo, é isso que eu estou conclamando a todas e a todos vocês. Vamos crescer esse movimento, seja nas ruas, seja nas redes sociais, seja em qualquer lugar. Nós não vamos mais dar sossego. As pessoas não podem esquecer da Lei 100. As pessoas não podem esquecer que essa lei fez e continua fazendo muito mal para muitas pessoas. Porque se a gente deixar esquecer, outras leis 100 surgirão, não só aqui em Minas Gerais, não só em municípios, mas em outros estados. Essa semana nós vimos já mais 2 legislações sendo feitas para efetivar, para dar cargo para pessoas sem concurso público. Ou seja, se a gente não manter viva a nossa luta, a nossa organização, a nossa mobilização, outras leis 100 surgirão. E não é só essas 57 mil pessoas que ainda continuam conclamando para que o Estado reconheça e o Estado cometeu essa violência, não foi só a você que foi efetivado, foi a sua família e a toda cidadã de Minas Gerais. Porque quando uma pessoa é prejudicada, pode ter certeza que todos nós somos prejudicados. Essa é a nossa luta e eu conclamo vocês. Vamos para as ruas.
Vamos para as redes sociais, vamos cobrar. O TAC é uma promessa e o TAC tem que sair. E não é só o TAC. Nos próximos 15 dias estaremos questionando o governo na justiça sobre essas modulações que eu falei com vocês. Um abraço e vamos continuar na luta. Mobilizados, sempre juntos e misturados. Um abraço. Até.